Nesse vídeo aqui, obviamente eu vou falar mal da polícia, mais especificamente da Polícia Militar do Recife, que eu não vou dizer que reprimiu as manifestações de maneira violenta, porque não foi isso que eles fizeram. Eles agrediram de maneira covarde numa atuação que, ao que tudo indica, é uma espécie de... Funcionou, a Polícia Militar do Recife funcionou como uma espécie de milícia bolsonarista que, sem motivo aparente, agrediu manifestantes. Mas antes de eu prosseguir, para falar da Polícia Militar, para falar mal da polícia, existe um preâmbulo muito necessário. Nós da esquerda precisamos aprender isso. Qual a diferença entre a polícia do Brasil e a polícia dos países com o maior IDH do mundo? Claro, existe um histórico, mas vamos deixar isso um pouco de lado, vamos falar do presente. Primeiro é a situação social do país, a desigualdade. A desigualdade aumenta a violência e essa violência resvala na polícia. Tanto que os Estados Unidos é um país muito rico, mas apesar de ser um país muito rico, a desigualdade dele é muito grande. Inclusive isso influencia no índice no índice de desenvolvimento humano dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desce no índice de desenvolvimento humano por causa da desigualdade. Outra característica que nós encontramos nos Estados Unidos, todos nós sabemos disso, a violência policial é muito grande. Muito grande. Então o que a gente precisa saber? Nesse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa, já vou começar. Tem o pessoal, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Também quero o fim da polícia militar, mas isso não é o fim da polícia. Compreendam. Não existe sociedade funcional sem polícia. Ponto final. Anarquistas e pipipi, popopó. Você montar um conjunto social, alguém vai cometer um crime, essa pessoa vai precisar ser coibida. Você pode dar outro nome. Você pode falar que são os cavaleiros da verdade, mas eles vão funcionar como polícia. Os países que são, por exemplo, de extrema esquerda, ou os governos do passado de extrema esquerda, tinham polícia. Falo da extrema esquerda porque a gente parte da extrema esquerda para cá. Então não dá pra gente viver sem polícia, galera. Então o que a gente tem que pedir? Uma polícia melhor, mais qualificada, mais bem remunerada. Por exemplo, a gente não vê tantos problemas com a Polícia Federal. Agora, com o bolsonarismo, nós vemos problemas que podemos considerar pontuais com a Polícia Federal. Podemos, né? Mas não vemos tantos problemas. Não vemos, por exemplo, policiais federais ou policiais rodoviários federais fazendo bico fora do serviço e tendo problema fazendo esses bicos. Muitos policiais militares e civis têm problemas quando estão fazendo o famoso bico. PRF e PF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não tem esses problemas. Por quê? Porque eles recebem melhor, têm um treinamento melhor, a seleção é mais difícil. Então é isso que nós devemos almejar para a nossa Polícia Militar. E agora falando sobre o que aconteceu no Recife. Gente, as imagens são chocantes. Eu não vou colocar essas imagens aqui porque elas são fortes, elas estão por toda a internet. Teve uma idosa que recebeu um tiro desse de munição de borracha, estava ali praticamente desacordada no chão. Teve uma vereadora que foi agredida, essa idosa e essa vereadora terem sido agredidas. É claro que todos os agredidos têm umas filmagens da Polícia Militar fazendo aquele procedimento, infelizmente, padrão deles, de juntar em cima de uma pessoa e agredir ela. Tá filmado, não tem como negar isso. O que mais me surpreende nisso tudo é que o governador e a governadora do Recife dizem, e o comando da Polícia Militar, que ainda não se manifestou a respeito do ocorrido, mas as manifestações que ocorreram até agora são no sentido de que não houve autorização para a atuação da tropa de choque. Uma manifestação completamente pacífica, relativamente pequena, que foi coibida com balas de borracha, gás lacrimogênio e spray de pimenta. A vereadora, o nome dela é Liana Cirne. O vídeo mostra o policial militar se aproximando dela, bem perto do rosto dela, despejando
um spray de pimenta no rosto dela. Agora, o estado atual das coisas é o seguinte: se uma vereadora eleita, uma mulher, não é respeitada pela polícia militar, quem será respeitado? Ninguém será respeitado. Se uma idosa não é respeitada pela polícia militar, quem será respeitado? E digo isso porque os bolsonaristas acham que existe um verniz na cara da pessoa que mostra o espectro político dela. O cão raivoso, assim como o Bolsonaro, a polícia militar é um cão raivoso. As pessoas que alimentaram o Bolsonaro, muitas pessoas que alimentaram o Bolsonaro, hoje se arrependem muito do cão raivoso que eles criaram. Os bolsonaristas, e eu tenho certeza absoluta disso, que eles vão se arrepender muito ainda de estar fomentando esse tipo de atuação da polícia militar. Porque o policial militar que é violento hoje contra uma manifestação de esquerda, eu espero que ele seja violento com uma manifestação de direita não, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas a violência vai escalando. A violência vai escalando. A gente viu aquele caso daquele ciclista que foi abordado de maneira violenta pelo policial militar, sem motivo algum, de maneira completamente ilegal. E isso mostra o que eu falei no início do vídeo: uma falta de treinamento, uma falta de compreensão da sociedade por parte do policial que está na rua. E no caso do Recife é muito pior, porque a impressão que eu tenho e a impressão que muitas pessoas têm é que foi uma ação ao estilo de milícia bolsonarista. Então, devemos exigir esclarecimentos do governador do Recife, Paulo Henrique Saraiva Câmara, Paulo Câmara. E não só dele, da vice-governadora Luciana Barbosa de Oliveira Santos. A vice-governadora já se manifestou e disse que os policiais militares vão ser penalizados de maneira exemplar. Estamos no aguardo dessa penalização de maneira exemplar, porque se o policial militar não souber que ao agredir um vereador, uma vereadora, que ao agredir uma idosa, que ao agir contra uma manifestação de maneira violenta, ele não vai ser punido, se ele não for punido quando fizer isso, esse cachorro pode acabar mordendo o rabo deles próprios, como está acontecendo. Estou falando no caso da vereadora que foi agredida com spray de pimenta, não. Mas os políticos, ao longo dos anos, sempre se sentiram muito protegidos pela polícia, como se eles tivessem poderes contra a polícia, de controle da polícia. E esse poder é uma sensação de poder, porque eles não têm esse poder. E já vimos vários casos recentes. E agora esse último, de uma vereadora sendo agredida por um policial militar em frente às câmeras. Em frente às câmeras. E essa movimentação da polícia militar, essa confiança que eles têm, é advinda do Jair Bolsonaro, que está cooptando as polícias militares do Brasil inteiro como forças auxiliares para um golpe. Tenho absoluta certeza disso. Então, mais do que nunca, nós de esquerda devemos nos aproximar da polícia. É isso mesmo que você ouviu. Não sei como. Eu não tenho todas as respostas, não. Tenho muitas perguntas e poucas respostas. Nós devemos nos aproximar da polícia, com certeza absoluta. Entender o que se passa na cabeça desse policial militar que teve o salário congelado por 15 anos. O policial teve o salário congelado por 15 anos e continua apoiando o bolsonarismo a troco de quê? Quando ele vai abastecer o carro dele, se ele tiver um carro, quando ele vai abastecer a moto dele, se tiver uma moto, a fatia que vai do salário dele nesse abastecimento por mês está fazendo muita diferença. Quando ele vai no mercado, o preço dos alimentos está na hora da morte. Se é um militar, ganha pouco. Faz diferença no bolso dele. Por que que mesmo assim
eles apoiam o bolsonarismo. A gente precisa tentar entender isso. Policial é proletário. Policial é o chão da fábrica de uma nação. E eles não se veem como proletários. Então a esquerda errou em algum lugar na sua comunicação, que se distanciou da polícia. É claro, a polícia faz merda pra caralho. Não é pra passar a mão na cabeça. Não é pra passar a mão na cabeça. Mas ao se colocar do lado oposto da polícia, você se coloca em situação de vulnerabilidade. Estamos hoje em situação de vulnerabilidade. Podemos sofrer um golpe via polícia militar. As polícias militares dos estados já não obedecem mais os governadores. Se não sabia, fique sabendo. Então saia daqui pensando nisso. Como podemos nós, como grupo, atuar para que tenhamos uma polícia melhor? Procure políticos que tenham planos, bons planos para a polícia. Sabe quem tinha um ótimo plano para a polícia, um plano em nível federal? Guilherme Boulos. Isso foi um delegado que me disse. Pasme. Conversando com um delegado, antes de eu ter o meu canal, na época das eleições de 2018, falando sobre posicionamentos políticos, e o delegado me falou. Foi um delegado que me disse, eu não sabia. Sabe o que ele falou? Sabe quem tem o melhor plano para a polícia? Guilherme Boulos. Então nós devemos apoiar essas pessoas e cobrar dos políticos que forem eleitos, todas as esferas, que aprovem planos para a melhoria da polícia, planos que quebrem a hierarquia rígida que existe, mas que é obtida de uma maneira sem segmentação. Os oficiais, os delegados, eles chegam pela janela com vários tipos de interesses. Muitas vezes a tropa não está nem querendo fazer aquilo. Muitas vezes está, eu sei. Mas é muito fácil para um político de má fé cooptar um oficial, cooptar um delegado. Nós vemos aí, inclusive na Polícia Federal, que eu falei bem, pessoas muito aliadas ao Bolsonarismo, agindo de maneiras muito suspeitas, outros agindo de maneira muito ilibada, como o delegado Saraiva, que abriu aquele procedimento contra o Ricardo Salles. Você chegou até aqui, comenta ali embaixo para dar aquele engajamento gostosinho. Fora Bolsonaro! Deixa um like, se inscreve no canal. A partir de R$5 você vira membro do Reflexo do Todo. Ajuda esse canal a continuar existindo. Tamo junto.